Bem-vinda, Sussu. Deixa eu ver se eu te chamo aqui. Oi, Nath, bem-vinda, lindona. Que bom te ver. Que bom, que bom. Já consegui te chamar, Sussu, tô te esperando. Saudade, saudade, Nath, dos nossos cafés e das nossas conversas pelos corredores. Bem-vinda, bem-vinda. Amiga, eu só vejo o seu sorriso Entendi. lindo de lip tint maravilhoso. Querida, você tá linda. Bom dia. Bom dia, bebê. Amiga, com essa manhã, olha só o olhinho, tipo assim, quero cama, ficar no, embaixo das Sempre, né? cobertas. Menina, tá muito gostosinho pra ficar deitada. E hoje, assim, só pra quebrar o galho, eu amanheci com enxaqueca. Então, Nossa, olha que diversão. vai dar certo, vai dar bom. Vai, vai, já tô agitando aqui. Eu lavei até o cabelo, sequei e tal, pra poder dar um up, né? Uhum. Olha, a Hannah, a galerinha tá entrando. Amiga, amei Oi, tua blusa. gente, Amo bom esse dia, verde. É um vamos verde acordar. militar, não é? Que tal? Meu, combina muito com a minha pele, amiga. Combinar demais comigo. Ai, Sussu, tô feliz. Tô feliz de te ter de volta. Sabe que Nossa, né? Eu não esse sei se o negócio. assunto foi muito bom ou se a gente não conseguiu concluir ele. De Não, duas, amiga, uma. mas tu, como profissional, bem sabe que toda vez que alguém vai numa sessão contigo, fica assunto para milhares de anos, né? É muito Então, complexo, é muita coisa. a gente, por isso que a gente procura fazer uma divisão de conteúdo, né? E a gente não tenta não lançar tudo de uma só vez, né? Cadê a Até para a direção? Eu vou pessoa reclamar poder, para a direção. até para a pessoa poder administrar, né, o que ela está recebendo. Então, demora um tempinho mesmo. Olha sua mãezinha linda, Bom entrou. dia, oi, bom dia, Amiga, então mamãe. assume o controle desse treco aí, senão eu jogo todos os assuntos da vida no teu colo. Não, é porque na primeira vez você falou assim, não, vamos ser concisos. Eu fiquei pensando, ok, concisos, como nós vamos fazer isso? Porque se você puxa um assunto, ele se desdobra em tantos que é um pouquinho complicado. E assim, quando você fala, vamos ser um pouquinho mais superficial, é um pouquinho complicado ser superficial nesse assunto, porque fica muito, senão fica muito senso comum. E Entendi, daí entende o que eu quero entendi, dizer? entendi. E daí a E gente aí fica um não faz pouquinho. diferença nenhuma trazer uma profissional para falar o que todo mundo sabe, né? Amiga, a gente tá lavando a roupa suja no ar. Calma, gente, que a gente tá discutindo aqui. É que Quais aqui foram. aparece pouca gente, mas eu sei que tem mais. Então, A gente tá eu fico com discutindo isso. os erros e acertos da live passada, né? O que a pessoa do lado de Ô, cá louca. imagina que é e o que a pessoa do lado de lá sabe que é. Então, Aham. amiga, mas a gente pode pegar o gancho de. Você anotou de onde você parou da outra vez? Anotei muitas coisas. O que que tu pontuou Mas primeiro assim, aí? Deixa eu ver, fala aí. tá. A gente parou na questão da rotina, né? A construção da rotina, os hábitos, como cada hábito vai levando a, a condição atual da pessoa, né? O estado atual, seja psicológico ou psicoemocional. É essa influência, né? A construção dessa rotina, Você sabe mais que ou isso menos. rendeu, querida. Eu fiquei pensando nisso a semana inteira e eu Que acordava e falava bom! assim: Isso rotina, você pode não ser manda em pauta. mim. Eu vou fazer só o que eu dou conta. Tu acredita? Liguei para uma amiga e É, ela, é, amiga, eu não consigo parar de lavar, passar. É muita coisa para fazer. Eu falei: olha, o que que a Susan disse na live? Não são as coisas que uhum. mandam em você, você manda nas coisas. Você vai. Eu acho isso super interessante, porque sempre quando um paciente voltava para a consulta seguinte, ele falava, ela falava, ou o paciente falava, que passava a semana pensando em mim, pensando na minha voz, pensando no que eu tinha falado, e era incrível como ficava ressoando na cabeça da pessoa o que eu tinha falado, sabe? Como você falou agora, o ponto sobre a Isso rotina, ficou né? reverberando, reverberando. Aí eu acordava e falava Eu assim: sei. não, hoje, eu.
Olha, doutora, consegui enxugar minha lista de tarefas e consegui me perdoar no final do dia quando não consegui concluir tudo. Boa. Porque eu terminava no final É um do dia, ganho. não, você tem que se punir, você tá frita, amanhã você tem que acordar mais cedo, tem que dar um jeito. E aí a Aham. ansiedade tomando conta. Eu, não, tá tudo bem, eu fiz o meu melhor, eu fiz no tempo, eu fui focada e não deu, não coube. Fazer o quê? Vamos Então, ajustando. E- isso é um ganho, isso é uma construção. Daqui a pouco você vai perceber que vai ficando cada vez mais fácil, né? Mas conforme você vai aplicando e praticando durante o seu dia. Mas é uma coisa, é um ponto interessante porque é sempre preciso da avaliação do profissional, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, né? Tem aqueles que são muito ativos e tem aqueles que são muito Proteladores, gente que não, protela. é protela, mas é pré-tarefa, né? Que a gente chama de pré-tarefa. Ah, é? Como é Essas pessoas isso? que protelam são as pessoas que têm pré-tarefa, né? Que elas jogam as tarefas para depois, ou vão adiando muito. Então, cada pessoa tem um funcionamento diferente e precisa de uma orientação diferente, né? Mas na grande maioria, como a gente vive na sociedade atual, na era atual de aceleração, né? A grande maioria é, tem muitas atividades e quer fazer tudo ao mesmo tempo. Então, é a regra, né? Tem as exceções. Você consegue dar uma orientação de prática, né? De como não se tornar refém da rotina e como não se deixar aceitar tudo, né? Vem alguém e joga uma coisa na sua agenda. Pá, ó, tal hora você vai estar em reunião comigo, mas você tem uma outra coisa para resolver. Como impor limites para si mesmo e para os outros, para que Sim. você viva de forma, né, normal, tipo, que seja possível a vida. Aham. Já vou dizer. Tá bom, Porque eu vou anotando, você vai falando aí, eu vou anotando aqui. tá bom. É engraçado, de novo, porque cada pergunta que você traz tem um assunto muito profundo por trás de cada uma dessas coisas. Mas assim, de modo geral, tanto para as pessoas pré-tarefas quanto para as pessoas muito ativas, existe essa mesma escala de rotina. Para a pessoa que procrastina muitas coisas, a gente estabelece uma rotina simples ou humilde, ou uma rotina padrão, para ela executar, né? Conseguir estabelecer aquela meta de conseguir executar pelo menos 3 atividades importantes durante o dia, ou dependendo muito da dificuldade da pessoa, 2 atividades importantes no dia. E se a pessoa é muito ativa, a gente também estabelece a mesma rotina simples, humilde, pequena, para que ela não se encha de atividades durante o dia, né? E conclua somente 3 tarefas importantes. Mas aí, dentro de cada necessidade e de cada pessoa, da subjetividade de cada um, existe muito, são 2 questões, 2 pontos. A pessoa que consegue dizer não. Muita gente não sabe dizer não. E isso é um ponto muito importante, porque, gente, se você não sabe dizer não, você vai acumulando atividade com pessoas diferentes, em horários iguais, em lugares diferentes, sabe? Você vai fazendo uma bola de neve. Então você precisa saber da sua necessidade. Se você consegue fazer aquilo ou não naquele momento. E entrar nesse nível de consciência, né? E que leva a um outro ponto que se chama o respeito próprio, né? Você Uh, se respeitar. Como a agenda sua, as atividades são suas, o tempo é seu, você sabe o que cabe e o que não cabe. Você consegue se dar esse limite de respeito, de dizer, não, eu preciso ter um tempo para organizar isso tudo, eu preciso ter um tempo para mim e depois para minhas tarefas. E eu consigo dizer não para essa pessoa para a gente, quem sabe, marcar um outro dia, um outro horário, porque nesse momento eu não estou podendo. Então, são pontos simples, só que a gente nunca levou em Sussu, consideração. não é simples, não. Peraí, vou te falar dos Não, dilemas que isso implicam. calma. São pontos simples. Na execução é que não é fácil. Por exemplo, essa questão de saber para o que vai dizer não, sim, não, facilita quando você tem um objetivo muito claro, né? Tipo, principalmente em relação ao que você falou, da agenda, da organização.
Mas assim, Uhum. trazendo do mais abrangente Sim. para o mais focado ali, a questão do propósito, né? Do que eu quero para minha vida, o que eu tô fazendo da minha vida, o que Uhum. é relevante para mim. Ah, se me chamam para um evento tal, tipo, não tem muito a ver com o que eu gosto, com o que eu curto, e às vezes eu vou, porque vai estar alguém legal e eu não quero dizer não. E Uhum. também tem uma outra questão de não sentir culpa em dizer não, porque eu já passei muito por isso. Sim. De a pessoa me ligar e falar assim, eu queria que você viesse em casa e tal, e eu ficar assim, meu Deus, eu tô dizendo não se a pessoa quer fazer algo comigo, tipo, quer minha companhia, Aham. e eu tava num curso, de verdade, eu tava É. fazendo um curso e não podia, né, simplesmente faltar na aula, ou sei lá. Mas eu falei assim, como é que eu consigo me sentir culpada por algo que eu não tô fazendo de errado? É outro ponto importante que você tocou. Muito interessante isso, porque assim, nós entramos nessa questão de propósito, né? Como você falou, foi propósito? Sim, Sim. sim. A questão do propósito entra no ponto da prioridade. Se tudo que aparece para mim for urgente, as minhas prioridades elas vão pelo ralo. Então eu preciso determinar o que é prioridade para mim. E na clínica eu sempre escalava algumas prioridades, porque às vezes a própria pessoa ela não conseguia determinar prioridades para si. Então vamos escalar três pontos ou 2 pontos. Tudo que está referente a mim é prioridade. O básico, pelo menos, né? Dormir cedo, acordar no horário, tomar meu banho, fazer a minha higiene pessoal, no caso, é, a minha alimentação e as atividades relacionadas a mim, ao meu trabalho. Isso é minha prioridade número um. Hum. Segundo, segundo ponto de prioridade é, no caso, relacionado à família ou alguma coisa, alguém que você queira colocar como prioridade. Né? Pessoas casadas, por exemplo. Família é prioridade, né? Pois é, né? Então, se você não consegue cumprir essas duas coisas, você tem que trabalhar um pouquinho nelas primeiro. Então, fora isso, o resto é resto, não é prioridade. Agora, se você está conseguindo organizar essas duas coisas bem, aí você consegue acrescentar uma terceira coisa, né? Pessoas de fora que não seja você, que não seja a sua família, e você consegue acrescentar. Então, isso tem que ser prioridade. Conseguindo Caramba. estabelecer isso, você consegue determinar um propósito. O que é principal para mim, né? O que é prioridade para mim? Se não está dentro dessas duas coisas, não é prioridade. Eu posso conseguir deixar para depois, aquele evento, aquela pessoa, né? Não porque ela não seja importante, é porque eu preciso escalar um nível de das atividades que eu vou fazer, né? Um nível de importância mesmo. Ixi, e E não aí entra a precisa ficar questão. achando assim, fui egoísta, não me esforcei, não cancelei uma outra coisa, não dei conta. Isso ainda rola assim comigo de forma bem, de um grau muito menor, mas Uhum. assim, eu fico querendo ser um povo, né? Tocar tudo e a todos e achar que eu posso contribuir e tudo. E quando eu não tenho tempo para atender todos os telefonemas e retornar, eu fico meio assim, ai, ui, tipo, nossa, tipo, a pessoa queria falar comigo e tal. E esses dias uma pessoa mandou mensagem pra mim falando: Você não gosta de mim? Você não me atende. Eu falei: Nem gosto da minha mãe, porque eu também não retorno minha mãe. Pô, eu vou entrar em crise com a minha família. Tá vendo? Você, você colocou aí o ponto da sua amiga e o ponto da sua mãe. Em escala de prioridade, de importância, quem Meu, iria primeiro? assim que eu terminar a reunião, eu vou retornar quem? Minha mãe. Então, então, se você Entende? não consegue fazer nem o que é prioridade, o que vem depois vai ficar bem mais difícil também. Então, vira um bolo de atividades que eu preciso suprir, concluir, fazer, pessoas que eu preciso atender, sabe? Isso Então, implica numa aceitação bem grande nossa, né, Su, de entender que tá tudo bem se as pessoas não ficarem felizes, assim, ou não compreenderem. aham. Isso é bem complicado. Eu fico pensando assim, meu, eu acho que eu preciso evoluir no nível de aceitação aí, que tá tudo bem, eu não dar conta de Uhum. tudo. Tá tudo bem, eu sou falível. E em contrapartida,
de as outras pessoas ao nosso redor se aceitarem também, se entenderem o seu valor e não jogarem em cima da gente, tipo, você não me ama, você não gosta de mim, se você não fez. Aham. Tem que Mas todo isso é mundo se resolver responsabilidade. aí. É, você tem que saber o que cabe nesse latifúndio, né? O sentimento da outra pessoa não tem nada a ver com você, tem a ver com ela. E eu não Ponto. posso trazer mais essa responsabilidade pra mim. Joguei essa bomba e saí, tá? Porque, Amiga, vou por- pensar nisso o resto da vida. Uma semana vai ser pouco. então, é por isso que a gente faz atendimentos, quando tem alguma consulta assim contínua, né? A gente faz de forma espaçada, é uma vez na semana, porque a pessoa passa a semana ali refletindo sobre o que a gente fala, né? Sobre a construção que a gente faz, que é muita coisa, se encaixa em muita coisa, que a gente só vai começando a perceber na rotina depois que a gente traz a consciência, né? E começa a Depois se desse momento perceber. aqui, então, depois desse momento aqui, você vai passar o resto da semana pensando nisso. Ai, amiga, não sei se eu quero continuar fazendo live contigo. Não sei se eu quero me ver, me conhecer. Eu era tão feliz sem ver essas coisas. Então, tudo tem seu custo, né? Tudo tem Olha, um gente, preço. eu espero que vocês estejam tão dispostos quanto eu a repensar aí algumas atitudes nesse tempo, né? Que agora a gente está tendo um pouco mais de tempo, mas entre aspas, assim, ainda se a gente não colocar prioridades, mesmo na quarentena, você se ferra, né? Porque como eu entrei em vários cursos e estou trabalhando parcialmente no escritório, ainda assim requer prioridades, Organização. agenda, respeitar o limite de Disciplina. horas. Isso é disciplina, gente. Tudo está relacionado à disciplina também. A gente tem um tempo enorme agora com a quarentena. Se a gente não sair com uma habilidade nova, e que isso não vire uma carga, tá? Mas a gente precisa pensar nesse nível. A gente tem tanto tempo agora, se a gente não sair pelo menos com uma habilidade nova, não vai ser por falta de tempo, vai ser por falta de disciplina. Então a gente é Mas, especialista em desculpa. com certeza, com certeza. Sabe que eu tava vendo, amiga, a diferença da disciplina pro hábito. Hum. E a louca dos negócios aí. E aí, o que eu li falava assim, que tudo que você vai começar a fazer, que vai combinar num hábito, envolve disciplina inicialmente, e é bem, assim, custoso. Você vai, acorda no horário, faz, só que com o tempo isso vira um hábito e você faz automaticamente, se você fizer muito, muito, Perfeito. muito, muito. E aí ele falava assim, o intuito é de que o que você quer aprender e fazer, aderir para sua vida, vire um hábito. Não pode, o cérebro não pode gastar tanta energia para sempre, de acordar, pensar em todos os passos, ir lá fazer. Com o tempo isso vai virar um hábito. E aí eu percebi que muita coisa que eu quis aderir alguns anos atrás já se tornaram um hábito na minha vida. Eu fiquei bem feliz, porque agora eu já faço no automático, Uhum. né? Então Então, agora já não é tão difícil. vamos comemorar as pequenas conquistas, né? A É, gente, a gente fica tão preocupado, nossa, eu preciso ser, eu preciso conseguir, eu preciso fazer. Quando a gente consegue, a gente nem vê, a gente já está no próximo alvo e não comemora o que a gente conseguiu, você tá lendo meus né? pensamentos? Susan, Susan. Oh, Isso é uma habilidade oculta, né? meu medo de ti, porque não foi mais de uma pessoa que dizia isso pra mim assim, dá pra gente Uhum, celebrar agora que você conseguiu tal e tal coisa? E eu, não, eu já tô sim. envolvida com a próxima tarefa. Aí eu tinha um amigo que é coach e tal, e ele foi meu coach um tempo. Ele falou assim, gente, olha só, o nível de complexidade, né? Eu tinha coach, psicóloga, tudo, assim, porque uma coisa só é muito pouco, entendeu? Só um não dá muito conta, não. E aí ele falava Aham. isso, ele falava celebrar as pequenas conquistas. Você conquistou tanta coisa. E eu falava, mas tá tão longe do objetivo final, né? Aí ele falava, meu, respira, celebra, né? Uhum. Mas É é o com essas que, pequenas coisas que você vai chegar lá. quando Então, é assim, a Dani manda assim pra mim, carpe diem, carpe diem, né? Aproveite o dia, aproveite o. aproveita mesmo. Vai ser bem frase de biscoitinho chinês, né? Mas. Adoro frase de biscoitinho chinês. Fala. Ei, comi um biscoitinho Ah, chinês antes de ontem, veio assim. Aí eu fui lá, passei gel na mão para comer o biscoitinho, que eu ganhei de um amigo no trabalho. Aí falou assim: é,
álcool em gel está na sua vida. Eu disse, meu Deus do céu, contaminaram o biscoitinho chinês. Antes ele dava a palavra de esperança e vida. Agora ele fala de álcool gel. Não, Não, tá indignada. errado, gente. Se Fala até o você. biscoitinho chinês tá ruim, então. Fala você a frase. Então, eu perdi, né? Mas Ah, vamos não, pular. amiga, Vamos perdoa. pular que depois eu lembro. Frase de Então, biscoitinho chinês. Você ia falar algum clichê pra gente. é tudo frase de biscoito. Enfim, vamos continuar. É, eu queria pontuar algo que você falou sobre. Deixa eu lembrar aqui porque essa eu não anotei. Tá, a gente falou do respeito, dizer não sobre a prioridade, sobre escala de prioridade na rotina. O que mais que a gente estava falando? Ah, a Só gente para eu falou poder sobre não se pegar o. sentir culpado, sobre não deixar a rotina engolir, sobre nós que controlamos a rotina, que nós não somos responsáveis pelo sentimento do outro. O que mais? Sim, Você. a gente não pode tomar responsabilidade pelo sentimento do outro. É claro que eu não vou tratar a pessoa de qualquer forma, mas, tipo, se eu vejo bom senso em tudo que eu estou fazendo em relação a outra pessoa, eu não posso tomar responsabilidade por tudo que ela vai sentir, até porque eu não sei como e o que ela vai sentir, né? Então, essa responsabilidade é totalmente dela, né? Então, aí vai a questão do ponto da culpa, né? Você se sentir culpado em não corresponder a outra pessoa, sabe? Essa culpa ela não deveria existir até um certo ponto, né? Porque cada um, como a gente falou, é responsável pelo seu próprio sentimento. Né? É aquela situação, você entra no elevador, você dá bom dia e a pessoa não. Você vai parar de dar bom dia porque a outra pessoa não deu bom dia para você? Não. Essa é a minha educação, né? Se a pessoa não está dando bom dia, é problema dela, é a educação dela, a minha está aqui. Então, a gente fazer essa divisão né, do outro em relação a gente. Ah, Sabe você que no falou, casamento, eu não quero que você esqueça, eu tô até preocupada agora que eu fico falando e você esquece os assuntos importantes aí. mas aí a gente levanta outros, né? Não tem Essa problema. questão no casamento, ela fica muito, muito evidente, né? Uhum. Porque eu me pego frustrada com o Lu em alguns assuntos. Aí o Espírito Santo fala na hora, assim, tem a ver com a sua expectativa e não com o que ele fez. Ele não te prometeu nada. Tipo, Perfeito, perfeito. meu, de eu estar chateada, assim, porque eu esperava uma postura, ou de eu me sentir. Já Uhum. aconteceu de eu me sentir cobrada. Tipo, eu me senti pressionada de achar que ele esperava um resultado de mim sobre a administração da casa, algumas coisas. E eu me senti super Uhum. cobrada, não consegui descansar, sempre ir lá fazer, fazer, fazer. Até o Espírito falar pra mim assim: quem te pediu? Tipo, quem Ótimo. mandou? Quem te Entendeu? disse? Meu, é muito Então, doido. E aí, no tá. casamento, a gente tende a projetar no outro aquilo que a gente está sentindo. Meu, é culpa sua? Se eu tô me sentindo assim, é culpa sua? Foi você que não fez? Ou foi você que fez, né? E não tem a ver. Os pensamentos, eu tenho tido muita experiência nisso, de coisas idiotas, assim. De pensar que eu tô sendo cobrada ou de esperar uma atitude e nunca nem ter ocorrido a pessoa aquilo. Primeiro que eu não verbalizei, segundo que ele nunca nem pensou em fazer, coitado. E aí Uhum. o espírito ser muito claro assim, tem a ver com as suas expectativas. Ou então do nada eu sou reativa a uma coisa muito boba que o Lu falou, muito, muito boba, e levar aquilo ao extremo e o espírito falar assim, tem a ver com os medos que você tem, não tem a ver com o que ele falou. Tipo, você tem medo dessas coisas, então o menor sinal de que isso possa acontecer, você reage. Mas ele não falou nada de Uhum. grave, umas coisas Uhum. muito loucas. Então, é, ter a consciência, você falou muito de consciência, né? De que é isso que vocês, os profissionais, fazem. Vocês ouvem a gente se ouve e vocês trazem algumas coisas para a superfície, né? Traz para a consciência. E a Sim. gente começa a observar o quanto a gente aplica daquilo na nossa rotina. E é assustador. Se vê, querida, é assustador. Olha, Uhum. às vezes eu digo que a ignorância é uma bênção. Por isso que às vezes o confronto de ter que estar constantemente no atendimento clínico, as pessoas evitam. Às vezes é um parto para as pessoas marcarem ou irem em algumas consultas por conta disso, porque vão acabar se vendo e tem muita gente que não quer se ver.
E tudo bem, gente, nem tudo a gente precisa resolver, mas quem quer resolver e vê que aquilo tá sendo um empecilho, assim, talvez para a evolução, para o crescimento, para viver melhor, estar melhor, tenta, né? Passa pelo sofrimento de se enxergar e evoluir nessa fase aí. Ó, você falou sobre a expectativa, é justamente isso. A palavra é essa, expectativa. A gente monta um ideal em cima das coisas e das pessoas. A gente cria na nossa mente aquilo que a gente quer ver ou aquilo que a gente espera que a outra pessoa faça. Não é quem ela realmente é e não é o que ela realmente faz. Então, isso é idealizar em cima de coisas e pessoas ou de situações. Isso é a nossa expectativa, não é a realidade. Então, o que você está esperando do teu marido não é o que ele vai fazer. Porque a pessoa que você idealizou não é a pessoa real. Então, começa a aprender e a observar o que é real, o que é realidade. Qual é o verdadeiro comportamento do teu marido, do Lu? Né? Qual é o verdadeiro comportamento do Lu? Então, você já vai saber o que você vai esperar dele. Né? Você não vai criar nem nada irreal ou idealizar nada que ele não vai ser e não vai fazer. Isso diminui as tuas frustrações, assim, a mais de 50%, 60%, 70%, dependendo da, do nível que você pratica isso todo dia. Porque tudo, tudo é prática, tudo é treino. Você ser disciplinado para estabelecer um hábito, você enxergar a realidade em vez da sua expectativa, da sua idealização. Isso tudo é um treino. Tudo na vida se resume a isso. Então, se você consegue hoje fazer isso e talvez amanhã você não consiga, tá tudo bem, é normal, entende? Mas o importante é que você continue tentando. Porque muitas vezes eu atendi assim, na clínica, né? A pessoa falava, perguntava se estava tendo uma recaída, né? Se estava conseguindo ou não. Não, não, gente, vamos jogar para a realidade, vamos ser lógicos agora. Uhum. Tudo na vida é tentativa, erro, tentativa de novo até a gente acertar, né? Você vai Sim. tentar em alguns momentos, você vai acertar muito. E tem hora que você vai tentar de novo e você vai errar muito. Mas isso é normal, isso é natural do ser humano. Então, o importante é que você continue tentando. Até você estabelecer um padrão ali de comportamento para você, em relação à expectativa, realidade, idealização, rotina, disciplina, hábito. Vai, Di, você tá Ufa, pensando o quê? ufa. Não, tu tá vendo aqui passando um letreirinho com 30 mil pensamentos? Pois é, querida, tá passando velozmente aqui. Ó, Vi, é, eu vou puxar um gancho em relação à expectativa, que é outras ok. experiências. Coitado do Lu, meu marido, amor, fica trabalhando aí, não veio ver que tu é objeto de estudo, coitado. É o Todos seguinte, nós somos. ele, por Ah, exemplo, eu vi, e isso eu só descobri, assim, na terapia, tá? Su, foi algo que eu fui, ok. que foi que a minha psicóloga teve que jogar no meu colo, isso. É, que a expectativa, ela nascia na projeção daquilo que eu considero correto para mim. Então, por exemplo, assim, o que eu faria numa situação? Eu resolveria de tal forma. Então, eu esperava que o Lu resolvesse daquele jeito, porque para mim, obviamente, aquela era a melhor Uhum. saída. Tipo, bem assim, entendeu? Então, assim, o que eu faria quando eu tô triste? Eu ia lá me abraçar, me dar presente, não sei o quê. E eu esperava que ele me consolasse assim, sei lá. Sim. Então, essa questão de a gente ter um padrão do que é certo ou errado pra gente, de qual é a melhor forma de se fazer algo, e eu me descobri extremamente controladora nisso, Uhum. como a gente projeta isso no outro e a gente fala assim, é tão óbvio que ele devia ter feito isso, é tão Uhum. óbvio que devia ter sido assim, como Sim. se a pessoa fosse um Ctrl-C, um Ctrl-V da gente, né? Uhum. Então, essa questão de ter uma realidade muito bem formada dentro da sua mente e de quando você vai cobrar, você vai com essa sua verdade, tipo, olha, isso deveria ter sido assim. Como a gente deve ter consciência disso e desconstruir que o outro é um outro mundo, né?
Aham. A mente dele é um outro mundo que foi edificado e construído com outros alicerces e de outra forma. Então, são várias situações, né? É diferente quando você convive com alguém, né? Você está numa realidade do casamento. Isso não é a realidade de algumas pessoas, né? Então, difere um pouquinho aí, porque você convive com ele. Mas, de forma geral, você tem que ir muito aberto a quem a pessoa. Você tem que ir aberto. Aberto a saber que existe uma outra pessoa, que essa outra pessoa não pensa como você, não reage como você, e que isso não necessariamente está errado, né? Vocês só aprenderam, só vieram de mundos diferentes. Então, se você colocar isso na sua mente, se conscientizar disso o mais rápido possível, vai melhorar a sua vida o mais rápido também. Então, você ir com a mente aberta, de que a outra pessoa tem outras reações, tem outras opiniões, faz as coisas de modo diferente de você. Então, você ir sempre aberto a querer arranjar um ponto de convergência entre vocês dois. Não, eu penso isso, que a gente deveria fazer isso em determinada situação. Aí você pergunta, deixa espaço para outra pessoa falar o que ela acha, o que ela quer, Ah, é importante entende? isso. Porque, assim, se não é pela convivência, se a gente não tem muito tempo de convivência, talvez a gente não consiga estabelecer o padrão de comportamento da outra pessoa, né, com pouco tempo. Então a gente pergunta, é para isso que a gente fala. Então a gente pergunta, a gente se comunica. Comunicação serve para isso, falar. E daí você pergunta para outra pessoa, deixa espaço para ela opinar também, né, se expressar também. Senão vira aquela situação constante de a outra pessoa sempre vai se recolher, como é que Anular. faz? Acuar, né? Ficar acuado, né? Quase coagido, né? Também a gente pode colocar assim. Existe essa situação de esse sistema de esse ambiente com esse sistema de coação, sabe? A outra pessoa é muito dominadora e daí sempre o que ela pensa é o que vale, é o certo, né? Então a gente precisa pensar um pouquinho no outro. E quando a gente estabelece a nossa rotina, a gente tem que pensar um pouco na gente. Na convivência, nesse ponto da convivência, a gente tem que pensar no outro, né? Então é um equilíbrio entre as duas coisas, entre eu ser um pouco egoísta em relação à minha saúde mental, mas em relação à convivência eu ser um pouquinho mais, né, humana. Entendi. Caramba, demais. Demais. Muita coisa para pensar agora. Ah, Não sei se ficou cara. claro, né? Mas Ficou sim, Su. Ficou sim. Você quer puxar algum assunto que a gente tinha deixado para então, trás? a gente Pensar? deixou ontem. Ontem não, né, gente? Pera. Nem lembro. Quarentena, Segunda. quarentena tá. Acho que foi Quarentena tá. segunda, não lembro. Foi segunda-feira. A gente falou um pouco de rotina, né? Quem quiser ir mandando pergunta aí, Ah, é, gente, gente, pode mandem pergunta, mandar. aproveitem a Sussu aí para responder. Tá. A gente falou um pouco da rotina, como se organizar nesse período livre, totalmente livre, né, sem uma escala para a gente cumprir, mais ou menos, né? Fora ali o trabalho, o resto fica muito solto, né? Como a gente estabeleceu uma rotina. Então, eu acho que dá para fazer um vínculo com o que a gente falou sobre a disciplina, o hábito, que tem tudo a ver com a rotina, né? Uma rotina saudável, montar uma rotina saudável. E a questão da prioridade, né? A gente tem que começar nosso dia, né? Tentar dormir cedo, né? Porque hoje está um pouquinho complicado, a gente está trocando o dia pela noite nessa quarentena. Então, não tem problema quando isso acontece uma vez ou outra. Se você já tem um padrão ali, uma rotina padrão, né? Para a gente também não ficar se cobrando demais. Poxa, na quarentena eu não consegui manter a rotina. Ok, acontece. Vamos voltar a estabelecê-la de novo, né? Então, a rotina ali, tentar dormir um pouco mais cedo do que a grande maioria tem dormido, né, nesse período, para acordar um pouco mais cedo, acordar um pouco mais disposto, né? Porque quanto mais tarde você dorme,
mais tarde você acorda, menos disposto você acorda. Aquela preguiça, ela vai se estabelecendo como uma rotina principal, né? Caramba. Preguiça também pode ser, pode virar hábito, né? Pode virar rotina. Então, Olha aí, é um muito, negócio que eu acho que vicia super rápido, viu? muito cuidado nessa hora. Tá. Então, ali, fazer o básico, né? Entra na escala de prioridade eu, família, né? Eu, família. As coisas relacionadas a mim, dormir, acordar, tomar meu banho, fazer a minha higiene pessoal, né? E alimentação. Depois disso, você começa a fazer todo o resto. Quem aí na rotina normal de trabalho não acordava às pressas, se arrumava às pressas, se tomava café, era passando pela porta, né? Então, você está estabelecendo uma rotina. Só que o corpo, como a gente falou da última vez, o corpo ele é resultado daquilo que a gente come e também resultado daquilo que a gente faz, né? Então, no fim de algum período aí, a gente vai pagar as contas disso, né? Aí aquela estafa, aquele estresse, né? Um burnout, talvez. Então, isso tudo tem a ver, gente, isso tudo tem a ver com rotina, tudo isso tem a ver com rotina. Que parece que não tem nada a ver, mas está tudo interligado, né? Uma matrix, está tudo interligado. Porque você vai estabelecendo um padrão. E seu corpo ele vai correspondendo com isso, sabe? Seja de forma positiva ou negativa, né? O Ou nosso corpo seja, ele agora a responde gente tem daquilo. tempo suficiente para estabelecer um novo padrão bom, se a gente acha que o nosso padrão antigo estava ruim, Uhum. ou de estragar com tudo, né? Porque se você acostumar o seu corpo sem horários e dormindo até tarde, comendo porcaria, pode sair assim, com sobrepeso, com problemas, sei lá, de saúde, viciado em açúcar, acostumado a descansar e vai ser um parto Uhum. voltar a acordar Uhum. cedo. É muito difícil. É muito difícil. É igual quando eu fazia atendimento para, por exemplo, vou dar um exemplo prático, eu acho, né? Quando fazia atendimento para fazer gente, eu esqueci a palavra. É como se fosse um aval para a pessoa, para um paciente fazer cirurgia bariátrica. Ele passa por uma avaliação psicológica, né? E daí, algumas das orientações estabelecer um padrão, uma rotina padrão antes da cirurgia, né? De Hum. alimentação, de atividade física. Porque quando chegasse a cirurgia, que a pessoa ficasse debilitada por um período ali, ela não precisava fazer uma força extra, uma força dupla, tripla, para estabelecer uma nova rotina, um novo estilo de vida, né? Então, como eu falava, querido, a sua cirurgia inicia antes da cirurgia, ok? Então a gente pode colocar isso para estabelecer essa conexão com o que a gente está falando agora. Quando a gente voltar à nossa vida normal inicia antes dela chegar. Parece meio filosófico, né? Mas é mais ou menos isso. A gente tem que estabelecer um padrão antes de tudo voltar à normalidade, né? Para que não seja mais difícil. Pelo menos ir tentando. O fato de você querer e tentar já é alguma coisa. Às vezes a gente se cobra muito para tem que conseguir. Não. Se você já quer e já está tentando, isso já é muita coisa, gente. Porque existe um abismo entre eu querer e eu fazer. Existe um abismo. Só de você já ter iniciado, a gente já conta como ganho. Né, gente? Já dá para comemorar. Eba. Iniciei. Eba, iniciei. E reconhecer, né, Su? De novo, consciência. Consciência da importância disso e dos estragos que isso podem fazer se você não entende que precisa ser feito. Uhum. De construir uma Sim. rotina. Eu brinco Uhum. com o Lu que eu sou 8 ou 80, então eu não posso me dar o luxo nem do nada e nem do tudo. Então, tipo, na quarentena eu trabalhei todos os dias, desenvolvi conteúdo todo dia. Eu acordava cedo, devocional, café da manhã, me exercito em casa, funcional em casa, me arrumo, Uhum. desço e fico, comprei até uma mesa de trabalho que eu não tinha, uma de escritório. E Sim. assim, porque se eu me inclinar para um lado, acabou, querida, para eu sair de lá, parece que eu entrei Uhum. no poço. É. E aí eu Às falo vezes para ele, você vai estabelecer uma rotina e você tem que, por exemplo, na hora de acordar, você tem que dar um pulo da cama, senão você não acorda, né?
Você vai ter que dar um pulo, querido. Você vai ter que, né, o despertador tocou ali, se você virar para o lado e desligar ele, já era. Já era. Até Não, nisso você estabelece rotina. não sei se foi Todos os contigo que dias. eu falei que quando eu tô resfriada, ou me sentindo mal, ou com enxaqueca, sei lá, ou quando eu tô desanimada, eu costumo levar em consideração o que eu decidi quando eu estava em sã consciência, que é a Uhum. questão do propósito. Lá, quando eu estava Sim. motivada, me sentindo bem, adrenalina, tudo, todos os hormônios aqui em alta, tudo bacana, eu tomei algumas decisões, sei lá, não consumir açúcar, me Sim. exercitar todos os dias. E aí, no dia que não tá rolando, que não é uma questão de saúde, se não for uma questão de saúde, aí eu falo Uhum. assim, quando eu estava em sã consciência, eu tomei essa decisão. Então, hoje eu só vou levantar e fazer aquilo que eu previamente decidi. Aí, se for uma questão É, de saúde, se eu não estiver bem, aí eu não dou conta. Hoje eu não dou conta sim, de sim, fazer. sim. Outro ponto, né? Você estabelecer o limite do seu corpo, do seu organismo. Às vezes a gente vai passando por cima de tudo, né? Sem perceber o que está acontecendo com o meu corpo. Mas sim, vou falar dessas duas coisas, do propósito, né? Às vezes você tá com a motivação, mas quando a motivação faltar, o que vai lhe sobrar é o propósito, Caramba. né? Então você precisa ter isso muito bem estabelecido, porque nem sempre você vai acordar motivado. Então estabeleça bem seu propósito, porque no dia que faltar a motivação, o propósito está lá firme e forte, né? E sobre essa questão do limite, tá, ok, pera. Vamos organizar de novo. Rotina, né? Prioridade, estabelecer ali o padrão de comportamento e tal, né? Saudável, dormir, acordar, higiene pessoal, alimentação, o que é prioridade, né? Então, às vezes a gente vai e sai para o trabalho. Não, porque o trabalho é importante. Sim, o trabalho é importante. Mas vamos lá. Se você não consegue ter um tempo de qualidade quando você acorda, você vai tomando seu café da manhã passando pela porta, você estabelece um padrão e você, no seu organismo, no seu corpo. Né? E com o tempo você vai pagando as contas do que isso, do mal que isso vai lhe fazendo. Porque a gente não permanece jovem para sempre, né, gente? Vamos pontuar isso aqui. Né? E daí o corpo ele vai sinalizando. Existem algumas sinalizações que a gente vai passando por cima, porque o que acontece é o seguinte, a mente ela trabalha, como você falou, você pontuou uma coisa muito importante, a mente ela trabalha com padrão. Ela vai querer estabelecer um padrão para tudo. Por quê? Porque isso faz com que ela economize energia, entende? Assim como a gente economiza energia fazendo algumas coisas, nossa mente ela trabalha dessa forma também. Por isso que ela estabelece um padrão para tudo. Isso encaixa aqui, 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 e ela vai encaixando. Viu? Tá parecido, a gente vai encaixando. A mente vai encaixando um padrão ali. Para justamente ela economizar energia, tempo, cálculo, né? Então ela viu ali, analisou, vai encaixando um padrão. Então a gente tem que começar a quebrar esses padrões que a gente mesmo impôs, às vezes, para nossa mente. De que forma? De eu passar por cima do meu café da manhã e coisas que são básicas. Gente, isso é básico. Dormir, comer, higiene pessoal, isso é básico. Sabe? Se a gente passa por cima disso sempre, o cérebro vai anulando isso. E ninguém Eita. vive sem dormir, sem comer, sabe? Então, vamos estabelecer um padrão de prioridade de novo. Por que eu fico repetindo essa parte da rotina? Até que isso, durante essa semana, você lembre diariamente da minha fala, da minha voz na sua mente. Olha a rotina, olha o padrão básico de um hábito saudável, sabe? Para que você lembre, você comece a tomar consciência das coisas que você está fazendo quando você passar com o seu café da manhã pela porta, sabe? Você precisa sentar. Seu cérebro precisa perceber que você está tomando café. Vamos enganar o cérebro de uma forma saudável? Senta, toma um café. Eu vou falar de uma experiência própria. Eu sou muito ativa em algumas coisas, né? No sentido de meu pensamento às vezes é muito acelerado. Então eu tenho que constantemente estar policiando meu próprio pensamento. Se eu estou sentada aqui tomando café, logo vem uma atividade que eu preciso fazer, eu largo meu café e vou fazer outra coisa. Aí eu
largo aquela outra coisa e vou fazer outra coisa. Antigamente, né? Hoje, quantas vezes eu tô aqui sentada, tomando meu café, e às vezes eu penso em alguma coisa, e aí eu levanto, e eu percebo que eu levantei e não terminei o café, eu volto e sento. Teve um período na vida que eu já fiz isso 20 vezes. 20 vezes. Enquanto eu Uou! tava. A gente não percebe o quanto ativa a nossa mente é. Né? Você está aqui tomando café, levanta, vai fazer outra coisa. Você percebeu que levantou e não terminou? Volta, volta, senta lá quietinha até você terminar. Sabe? E isso, quando eu falo as coisas para vocês, não é, é porque eu já experimentei em mim mesma. Eu sou a minha própria cobaia. Então, O pessoal tá se você. identificando aqui, ó. Cara, eu sou muito assim, quero fazer 30 coisas ao mesmo tempo. Então, gente, Seu paizinho mandou oi estabelece. aqui, ó. É o Mário, é teu Oi, pai? gente! Seu Oi, paizinho, oi, pai! minha Gente, minha filha. família tá em peso na live. Tami, eu vou Oi, voltar. família! Querido, quem tem família tem tudo. Tami, eu vou voltar no que você falou aqui, para Su não perder o raciocínio. Cadê? Então é isso, gente, porque Mas tu sabe que tu estabelecer esse falaste isso padrão. agora? E eu tô praticando com algumas coisas, mas eu lembro, eu faço assim, eu ponho o leite e o café. E aí eu ponho um leite de coco e tal. Já teve dia, e tipo, foi essa semana que eu esquentei o café 6 vezes, porque toda hora eu largava ele, esfriava e eu voltava no micro-ondas e esquentava. Uhum. Falei, quanta. Não, aí Não, viu? Vou precisar esquentar o leite. eu acho que eu tô ganhando tempo, mas tu tava falando, Na eu tava verdade, você está refletindo. perdendo tempo. Quantas vezes eu Porque voltei no você micro-ondas? volta, isso, você volta e você tem que refazer o que você já tinha feito. Você não está ganhando tempo. Aquela pessoa que pensa que eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, estou ganhando tempo, eu tenho habilidades mil. Gente, você está se enganando, porque você não conclui. Você inicia outra coisa, você volta, mas você não volta de onde você parou. Você vai ter que refazer o que você já tinha feito. Então, então você volta lá, senta com o seu cafezinho, toma, até acabar. Acabou, você parte para outra. Enquanto seu cafezinho não acabar, você não levanta o seu popô de lá, ok? Meu, e pense no desafio de mudar essa crença. De quando eu Não entendi é fácil. que ser múltiplas tarefas, na verdade, eu estava produzindo muito menos que o Nu, que faz só uma, decide fazer uma e no final do dia ele concluiu aquela uma. E eu comecei 30 e não Concluiu terminei uma e nenhuma. concluiu bem, e Não bem deixa ele feito. ouvir isso. Não deixa. Porque ele vai falar, ai, gente, falei pra você. Errado ele não Querida, tá, né? ó, meu, essa vai pegar essa semana, viu? Porque Tá essa vendo semana, só? quando eu esquentei 6 vezes o cafezinho, gente, olha o tamanho da xícara. Eu não terminei nenhuma vez. Eu tentei 6 vezes para terminar. Então, toda hora eu tive que esquentar novamente porque estava gelado. Eu deixava ele na mesa, respondia alguém, atendia uma ligação, subia, ia na cozinha, botava uma coisa no fogo e não terminava o café. Uhum. Surreal. Eu vou ficar muito, muito atenta a isso. Eu vou colocar uma xícara para me domar. E aí eu vou sentar e terminar essa xícara. É. Às vezes a gente não consegue ver a importância que isso tem. Ah, gente, é só um café. Gente, não é isso. Como eu falei, o cérebro ele estabelece padrões e ele joga isso para tudo. O problema, se fosse só o café, eu falo café porque é o exemplo que eu dei, que a gente deixa de tomar para fazer outras coisas. Se fosse só isso, estava perfeito, amados. Meu anjo, estava lindo. Só que aí o cérebro pega esse padrão de comportamento e joga para tudo na sua vida. Ele joga no ventilador, espalha tudo, sabe? Então, isso você estabelece nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua forma de pensar, em tudo que você faz. Então, é por isso que isso é importante. Você E começa com o básico, por isso que você começa com o simples. Aí perguntaram ali como estabelecer passos práticos para mudar isso. Gente, percebeu? Você estabeleceu algo para fazer? Se propõe a fazer aquilo. Ok, vou fazer. Percebeu que a sua mente voou para outro lugar, querendo fazer outra coisa? Para e volta até concluir o que você está fazendo. Esse é o passo prático. O passo prático tá na parte de organizar e treinar sua mente. E não pensa que isso é fácil.
não é? Na hora de executar, não vai ser tanto, Ó, mas vou você vai te conseguir dizer, um dia. eu vou falar o que a Tami falou aqui, mas eu vou te dizer como eu batizei isso. Quando eu percebi que eu não conseguia terminar nenhuma tarefa sem envolver pelo menos três, quatro, eu batizei isso de autossabotagem. E aí, para mim, é a teoria da Aham. conspiração invadindo o meu próprio cérebro, olha só. E eu falo, gente, como eu não consigo terminar uma tarefa? Eu preciso fazer mais de uma e no final do dia. Isso gera um nível de ansiedade altíssimo, porque ficou Sim, aí várias que tá o janelas ponto. abertas, Esse ficou é o ponto. ficou muita tarefa para fazer e quem disse que eu durmo? Porque eu tô pensando em tudo de janela que eu deixei aberta para o outro dia. Só que no outro Uhum. dia eu já acordava com bolinhas na barriga, borbulhando, ansiosa. Eu já tava assim, ai, não vou dar conta de novo, porque ficou muita janelinha aberta, como é que eu vou fechar tudo? Percebe por Então, que que isso é importante? meu, Esse é o ponto. você acha que Gera tá. ansiedade, gera muitos problemas emocionais e até certos níveis vai até para o fisiológico, o que não está muito distante, gente, porque não existe isso de a gente trabalha de forma conjunta, nosso, né? Mente, sentimentos e corpo, eles trabalham tudo junto. Um afeta o outro e a gente não sabe onde começa um, onde termina o outro, sabe? Então, aí que está o ponto. Por que, que o negócio, a questão de terminar o seu cafezinho ali é tão importante? Porque você não abre outras janelas antes de terminar a primeira e você não gera uma ansiedade a nível patológico, né? E que isso não vai refletir, né, no seu corpo, porque existe sim um nível de ansiedade altíssimo que pode sim gerar, sei lá, existem N formas disso se manifestar no seu corpo, alergia, Nem me outras fala. coisas. Nem me fala, que é a pessoa mais Tem gente que empolada do apaga, mundo. tem gente Eu que dormia, apaga. eu ia dormir, como eu não conseguia dormir, todo dia que eu repetia esse padrão, meu rosto amanhecia todo empolado. Uhum, Empolado. Ó, uhum. a gente tem o quê? 7 minutos de live. A Tami falou Eita, assim: tenho pensamento acelerado também, mas não funciono sob pressão, estou disciplinando. Tami, então, olha o que acontece. Pelo menos o meu exemplo. Eu tenho um pensamento muito acelerado e eu já ponho muita pressão sobre mim. Não cabe uma fagulha de pressão de fora. Por quê? Porque eu já estou no limite da pressão que eu mesmo me submeti. Então, assim, perfeito. sei lá, se o Lu vem e fala assim, ah, amor, por que você não se organizou e fez isso? What? Tipo, eu sou Uhum. disciplinada, eu já me cobro pra caramba. Então, assim, a gente que se cobra muito, se põe pressão demais sobre si e tal, e tem uma expectativa alta a seu respeito, a gente não consegue receber pressão de fora às vezes. Por exemplo, quando eu recebi uma tarefa de prazos curtos, eu ficava em pânico. Por quê? Porque eu sabia que eu ia repetir o padrão, eu ia abrir um monte de janela e não ia fechar, e provavelmente não ia entregar a tarefa. Então, quem faz isso põe muita pressão sobre si e a gente, com o tempo de tanto repetir isso, a gente acha que isso é um padrão correto, que é a maior mentira. A gente começa a cobrar das pessoas isso. Ah, como você só faz uma coisa por vez? Porque eu te pedi tal coisa e você não fez. Ou então porque eu pedi para você resolver tal coisa e você não fez. Gera peso pra gente e pro outro. É terrível. Terrível. Bagunça tudo. Deixa eu ver se tem um Aí você comentário. vê como as coisas vão uma se interligando à outra, aí isso fala do respeito próprio, do saber dizer não, da escala de prioridades. Você percebe como uma coisa tá relacionada à outra? Então é assim que funciona. É O que assim que eu tô. funciona. Pode falar, Sussu. Pode falar. É assim que É... funciona. Ai, Su, me perdoa. Eu te Ai, cortei. eu perco Esquece. muito rápido, às vezes, os pensamentos, porque é muita janelinha que vai abrindo assim na mente. Eu tô lendo um livro que o meu cunhado me indicou que chama A Única Coisa, o Foco. E ele fala Uhum. justamente isso. Ele fala que você tem que descobrir qual é a única coisa que você precisa, importante, né? Que você precisa fazer naquele dia ou naquela semana para que todo o resto funcione. Existe uma coisa que é prioridade e é a prioridade máxima. Que se ela for ignorada, as outras coisas não vão encaixar. Sim, E aí ele sim, fala da. Pode é falar. como entra no padrão de prioridade que a gente escalou. E aí Né? ele fala da Assim, teoria. não Ah. existe a mesma coisa, não existe a mesma coisa de prioridade para
para todas as pessoas. Cada um tem que arrumar, né? Arranjar, descobrir qual é a sua própria prioridade, né? Fora aqueles 2 pontos, né? Você e sua família. Depois disso é o quê? Trabalho? É o quê? Então você vai ter que descobrir, né? Porque a gente não pode também. Tem certas coisas que não dá para fazer uma forminha ali e encaixar para todo mundo. A gente é muito subjetivo para isso, né? É, nossa, Ó, tem tanta olha coisa. o comentário do seu pai e o da Tami, porque a gente tem pouco Eu achei tempo e tenta. interessante da Tamires. Do meu pai também. Não, ela perguntou assim, Susan, o que fazer antes para ter uma boa noite de sono e desacelerar das tarefas? Boa, você sabe que o cérebro ele fica funcionando. Quando você se propõe a dormir, você não está realmente dormindo, mas você se propõe, deitou, né? Tá lá deitado. O seu cérebro ele só vai parar, dependendo da pessoa e do nível de aceleração de pensamento, só vai parar 1 hora ou 2 horas depois. É o que Então você só acontece dorme. comigo. Por exemplo, se você se propôs a dormir 1 da manhã e você só vai dormir de verdade lá para as 3 horas. Eu falo dormir de verdade é sua mente parar. É isso que eu estou falando. Então, se você acorda às 6, você dormiu só 3 horas. Meu Deus! Por isso que você acorda muito cansado. Então, é por isso que você tem que terminar suas atividades ali pelas 11 horas. Atividades que envolvem um certo, né, investimento de pensamento, de raciocínio. Você tem que parar. Parou, sua mente vai parar daqui umas 2 horas e quem sabe lá para 1, meia-noite, você está dormindo de verdade. Né? Daí é Caramba, mais ou isso menos isso. responde muita coisa. Muita coisa mesmo. Bom, eu acho que a gente vai fechar com isso, porque a live daqui a pouquinho vai encerrar. É, Eu estou pensando aqui, será que a gente vai ter que fazer outra, Deus? provavelmente sim. Seu pai falou assim, ó, mulher consegue concentrar em mais de uma tarefa do que o homem. Então, a gente botou pra gente Sim, não. esse próprio cargo. Tipo, a gente consegue. Bem, consegue, mas tem um preço, viu? Que é o que a Susan falou. É. Não é de gracinha assim, não. Sim, não, né? Assim, pode até ter. A mulher consegue concentrar em mais atividades? Pode ser. Consegue, né? Mas fazer bem é outra história, né? E estabelecer tipo, fazer isso sempre pode trazer um prejuízo aí, né? Para a mulher, para o homem, quem se propor a fazer isso, né? Porque nunca vai conseguir manter o foco. Tipo, se eu precisar manter o foco somente em uma atividade, eu não vou conseguir, porque eu já estabeleço um padrão. Eu sou aquela que sabe fazer tudo ao mesmo tempo, então eu vou precisar estar focada nisso, e mais isso para eu poder conseguir fazer as coisas, sabe? Mas sim, não estou dizendo que não existe, mas Mas se tem o virar um seu padrão, preço, né? prejudica. Fica como a maioria das pessoas, viciadas em fazer muitas coisas. E aí o que eu falo que é a autossabotagem, a gente vicia Uhum, e se engana achando que está produzindo pra caramba e no final do dia não produziu nada. Gerou um nível de uhum. estresse altíssimo, uma cobrança surreal. Não dorme direito, amanhece toda empolada e cansada, porque o cérebro não descansa, né? É uma lição muito grande para mim, porque aos poucos eu estou diminuindo o número de atividades próximo da hora de dormir. Porque depois que Aham. eu deito, eu levo mais ou menos 2 horas só para apagar. Só para Então, conseguir fechar o olho. você só confirmou o que eu falei. É Porque, assim, surreal. gente, o que eu falo não é, né, minha opinião, né? Isso é ciência. Né? E geralmente esses novos padrões que eu vou identificando, eu testo em mim mesmo. Então, nada mais científico do que você montar uma tese e testar ela, né? Ó, amiga, 40 minutos para, 40 segundos para cair. Eita, Gente, gente, a Susan muito tá obrigada. consultando online. Falem com ela no perfil dela ou peçam o telefone dela para mim e vice-versa. Não sei por onde você vai ver que eu vou salvar a live. Que o pessoal orienta, curte, compartilha, segue a gente, compartilha com as Poderia pessoas abrir que meu vocês acham canal. que é relevante, né? Gente, me ajudou muito, assim. Eu não gravo conteúdo por gravar e a Su também não veio aqui por nada. A gente realmente acredita que está contribuindo com vocês. 10 segundos para cair. Fala, Su. Gente, só agradecer, obrigada. Espero que tenha contribuído de alguma forma com vocês. E eu espero que a minha voz esteja ressoando.